Marighella fazia poesia. Lamarca não largava a guerra e paz. Che Guevara carregava para a trincheira uma carga de livros. Marx declarou que seu verdadeiro professor de história e economia foi Balzac. Engels se distraía com Mary Shelley. Proudhon e Baudelaire sob a luz bruxuleante de uma taverna. Lampião compôs Mulher Rendeira, e Maria Bonita rendava no arrastapé com carabina, fuzil e mosquetão. Subcomandante Marcos, confeccionando e lançando suas cartas poemas bombas. Índios cantam a capela antes e depois da guerra. Quilombo dos Palmares durou mais de um século batendo tambores. Já lá do outro lado, os cagões clamam por governos, com seus pastores, padres, médicos, juízes e militares, e se gabam, segurando seu saco de bosta, de que nunca precisaram de artista. Está aberta, Quinta Maldita, número 60, Palavras Revoltas. Semeadura. Algo dentro de mim, com vida própria, movia-se por minhas entranhas, chutava meu ventre, enfiava seus pequenos pés por baixo das minhas costelas, por dentro do meu cérebro, pela minha garganta. Não saía boca fora. Como mãe, agarrava-as, as palavras, pensando protegê-las. Cresciam. Quando crianças, penteava seus cabelos, fazia tranças, ajeitava suas roupas, ensinava-lhes os primeiros traços. Queria torná-las impecáveis. Adolescentes saíam pela rua sem me avisar, descabeladas, amarrotadas. Distraídas, já se achavam donas de si e de todas as certezas do mundo. Às vezes queriam colo. Adultas são do mundo, cada qual a seu jeito, a seu tempo, em seus espaços. Por aí, ouço falar delas. Oco em mim. Novo sêmen. Algo se mexe novamente em minhas entranhas. Estou prenha de um novo texto. Grávida de palavras. Maldição. Quando os malditos chegaram, já ninguém os reconhecia. Traziam nas mãos verves de palavras revoltas que haviam colhido dos limbos percorridos. Mal chegaram ao portal crivado de luzinhas verdes e amarelas, uma horda de vestes negras e mãos levantadas ao céu sorriu de suas imagens de poetas de outros tempos. Pensavam vir de uma temporada no inferno, embarcados num barco ébrio, aspirando às imprecações do caminho, mas agora se deparavam com um paraíso de poucos. Mulheres de cabelos encobrindo as nádegas, como se Vênus nascendo, enfileiravam-se na direção do resplendor. Aspergiam saliva que tentasse alcançar os pés olivas do homem que as encarava sobre o pedestal das aleluias. O homem, lá de cima, alternava os braços e parecia mover com uma das mãos um disco arranhado, repetindo marchas e sons para o público que dançava enlouquecido. Uma dezena de outros homens, vestidos em terno e gravata, aproveitava o cordão de isolamento para oferecerem ingressos ao paraíso, em troca de cédulas de alma, moeda corrente ali. Os malditos, por sua vez, traziam os bolsos vazios, rasgados, e eram ainda mais malditos por isso. Sem entrada no paraíso, poderiam trabalhar até conseguirem juntar as almas que os permitisse o ingresso. Um deles, mais jovem e sensível, aproximou-se de um dos homens de longas barbas espetadas no queixo e braços tatuados que filmava com seu aparelho a cena. O maldito jovem ribombou as seguintes palavras no ouvido infecto do homem. Eu tenho um vírus. Ninguém mais se moveu. O homem levou a mão ao flanco da calça como se procurasse uma arma. Ato contínuo,
O restante da turba-multa, ao invés de se afastar, caminhou devagar na direção do jovem. Os celulares agora apontavam para os olhos ameaçadores de felinos cercando a presa. O jovem, alheio e entorpecido, apenas ouviu uma última vez a voz odienta dos alto-falantes berrarem: "Maldito hacker!" O corte da carne pode ser suculento, pontiagudo, levemente desagradável, irreversível, para aqueles que têm sua carne cortada diariamente. O corte da carne é atual. O corte da carne é antigo. A corte já cortava carne de quem não servia para rei ou rainha. Esses dias fiquei sabendo pelo açougueiro do bairro que a nossa carne foi privatizada pelos chineses. Que a arroba do boi passou de R$13,1 para R$17,1. 13 por 17. Uma fração brasileira. Qual o sentido do corte da carne? Há que seguir as linhas dos nervos, evitar mais de um sentido, ser preciso. Como a moça Yankee que matou o casal de brasileiros e, para celebrar o feito, gozou na mata. Você já viu Bacurau? Amaciar a carne é necessário para servi-la aos fascistas disfarçados de cowboy. O abate da carne pode ser traumatizante para corpos menos preparados. Conheci uma vez um menino que foi trabalhar em um matadouro. Ele sentia fortes dores nas articulações e não conseguia dormir à noite, pois embaixo dos seus olhos brotavam bezerros berrando. A carne mais barata do mercado não é a do bezerro, nem a minha. A carne mais barata do mercado é também a mais adjetivada. Todos querem definir a carne, ou tocar, ou apenas comer e cortá-la para outros comerem. Minha carne não me define. Sou feita de cor e salteado. Tenho sal e salto, que pisa no calo de quem pensa que pode me definir. Definha, que é melhor para ti. Ou corta a tua própria carne, para ver que cor tem, para ver se gosto tem. A carne que corta, a carne que geme. Será tudo carne de um mesmo corpo social? Tua carne me contém? Te contenta com o que tu tem, é o que eles dizem, enquanto cortam a carne minha, a tua, enquanto cagam a carne, depois de uma semana inteira dentro do intestino, age estômago. Depois do golpe, da execução diária, depois de tanta carne cortada, o que sobra? Mas os teus olhos me dizem que existe algo além das sobras. A faca que corta a carne é a mesma que abre os caminhos. É curioso que os instrumentos de trabalho sirvam para coisas tão diferentes. E que nós, feitas de carne e sangue, tenhamos o estranho hábito de cortar a carne, de conter o medo, de contar o dinheiro. Mas os teus olhos me dizem que existe algo além do dinheiro. Que a carne cortada
volta, a mesa, a cama, as ruas. Teus olhos me dizem que juntos, juntas, juntamos todos os cacos, refazemos o tecido de dentro e o corpo social, e que a nossa revolta será feita de carne, cor e acorde. Acorda, amor. O pau-brasil. O Brasil é um país um tanto descomunal, pois não é que o mundo todo queria abrasar do pau? Que aqui por essa instância foi um pau em abundância. Vou mostrar o pau-brasil. Esse pau não tem pentelho, mas tem o cerne vermelho. E feito um pau que pinta, esse pau deu muita tinta, porque pelo mundo todo pau-brasil foi almejado. Por ser uma toradura, ainda hoje ele perdura, qual portentoso lenhado. Seja com ou sem raiz, no clandestino mercado, foi o pau mais cobiçado de todo o nosso país. Lá vai o homem do campo, pro carreador se atracar. Vai arar a terra pra mode depois plantar. Vai levando sua família e um sobrinho juvenar. Esta é a rotina do dia, pro pão não fartar. À noitinha, quando volta, o sol começa a baixar, junta toda a ferramenta pra no outro dia levar. Esse pequeno homem de maior valor não há, é quem garante o sustento para a cidade não parar. Esta é apenas uma história de tantas que por aí há, desse pessoal anônimo que não deixa o alimento faltar. Prezado companheiro, prezada companheira, para a história finalizar, deixo meu grande abraço a todo esse pessoal que trabalha, mas que trabalha o ano inteiro para mode o pão não faltar. Poema Homenagem de Dinovaldo Giglioli. Brumadinhos, Marianas, Eldorados, um certo povo que os olha enviesados. Fecha o olho até mesmo pra Monsanto e pensa baixo na Monsanto. Só dá santo, só tem santo. Brumadinhos, Marianas, Eldorados, um certo povo que os olha enviesados. Fecha o olho até mesmo pra Monsanto e pensa baixo na Monsanto. Só dá santo, só tem santo. Quanto vai valer? Quanto vai valer? Fechar os olhos e ver gente sem sofrer. Quanto vai valer? Quanto vai valer? Viver com olhos que vê gente sem sofrer. Viver com olhos que vê gente sem sofrer. Quanto vai valer amar desgraça? Quanto vai valer amar a dor? Quanto vai valer amar desgraça e achar que o mérito tem cor? Quanto vai valer amar desgraça? Quanto vai valer brincar de dor? Quanto vai valer amar desgraça e achar que o mérito tem cor? Ribeirinhos, catadores assentados, ó certo povo que os olha indignados. Fecha o olho até mesmo pra Monsanto e fala baixo na Monsanto. Só dá santo, só tem santo. Ribeirinhos, catadores assentados, um certo povo que os olha indignados. Fecha o olho até mesmo pra Monsanto e pensa baixo na Monsanto. Só dá santo, só tem santo. Quanto vai valer? Quanto vai valer? Fechar os olhos e ver gente sem sofrer. Quanto vai valer? Quanto vai valer?
Viver com olhos que vê gente sem sofrer. Viver com olhos que vê gente sem sofrer. Viver com olhos que vê gente sem. Quanto vai valer amar desgraça? Quanto vai valer brincar de gol? Quanto vai valer amar desgraça e achar que o mérito tem cor? Quanto vai valer brincar de raça? Quanto vai valer brincar de dor? Quanto vai valer amar desgraça e achar que o mérito tem cor? Todo dia. Me formo e conformo, trabalho, retorno e torno, a beber e a ser, mulher. Receber e ceder, o corpo e a mente, recebendo a semente da gente que sente. Sente aqui, deite ali, não saia daqui. Anoitece e amanhece, é dia e noite. Acordar e dormir. Tudo continua a nutrir a doença e a ausência de ser e agir. No mundo intervir, para lá conduzir, seduzir, deduzir, que o caminho é esse, e partir. Repartir o pão e a casa, a esperança e a desgraça. Mas há graça naquilo que vem e não passa. Assa a carne e a batata, a minha e a tua, a nossa e a massa. Que raça devassa, não fracassa, ultrapassa barreiras, esculacha o burguês e disfarça. Faça e refaça, a tática e repassa. O ato, o fato. Na foto, o filtro, do mito e do luto. Luto e reluto, repito e me agito, grito, fico muda e revivo. O caminhar. Para e repara, pense e reflita. A mente é expansiva, expande e garante o futuro e avante. Delatante, delirante, o dia a dia é sufocante. Excitante o passado, que permite pensar, analisar e persistir. Na coletividade de agir, nutrir esperanças e nas ruas seguir. Fluir o plano, de mudar tudo e consentir. A imaginação e a emancipação. Ser humano e viver a revolução. Cataclismo, 17 de março de 2020. Avança, rude e furioso, o insano cataclismo, paralisando as cidades, obstruindo suas veias e artérias, sobrevoando os campos, inoculando a sua lágrima gelada na garganta dos indefesos. Vem queimando têmporas, vem explodindo pulmões, escarrando a sua escória no olho dos incautos. Chega com a sua linguagem insondável, ainda inacessível à nossa ignorância colossal. Chega e sem qualquer cerimônia
já vai inseminando os seus esporos porosos nas trompas da nossa arrogância. Vai entrando em nossas casas, invadindo os nossos corpos, sequestrando o nosso trato respiratório, contraindo o nosso mundo a um casulo mínimo onde o medo e a perplexidade fazem força para entrar. Chega e vai cravando a sua cicatriz no curso da história, deitando a sua rubrica no livro dos desesperos, lapidando o seu nome para sempre na memória destes tempos sombrios. Pois um dia se saberá que nada, depois disso tudo, será exatamente como um dia já foi. Pois tudo o que se sabe é que tudo isso, seja o que for, é só o começo. Caso pudesse, e se dispusesse o corpo despido a convidar a coroa de vírus que o circundasse, seria muito tarde, porque los minutos que me besan con su lengua áspera y árida me invitan a que siga ahí mismo donde estoy. Questa non è una corona qualunque, è la corona della paura, come ci ha detto il mio amico Helios, il sole morto tanto tempo fa. Caso pudesse, se dispusesse o corpo despido a convidar a coroa de vírus que o circundasse, sería muy tarde, porque los minutos que me besan con su lengua áspera y árida me invitan a que siga ahí mismo donde estoy. A vida é irônica. A primavera começou no hemisfério norte justamente agora, quando essa parte do planeta é a que mais está sendo afetada pela nova pandemia. O triste, além de tudo, é que a quarentena obrigou milhões a ficarem em casa, sem poder caminhar nos tapetes de flores formados em tal época. Esse fato me instiga a resgatar aquela velha reflexão feita por um filósofo há 3 séculos atrás. Se uma árvore cai na floresta e ninguém está perto para ouvir, será que faz um som? A versão atual seria: se uma flor de cerejeira desabrocha em meio a um jardim e ninguém pode vê-la, perde a beleza? E pensando nisso, na árvore que cai, na flor que desabrocha, não consigo deixar de refletir sobre tudo que está para além do que os meus sentidos conseguem alcançar. E por conta disso, acabo correndo o risco de achar que não existe. Como, por exemplo, a dor daqueles que nesse momento sequer têm água para lavar as mãos, ou da empregada que precisa trabalhar enquanto seus patrões usufruem em casa do enclausuramento voluntário, o físico e o mental. Ouvi de alguns amigos que é incrível a humanidade estar padecendo por conta de um inimigo invisível, o coronavírus. Mas qual a surpresa? A humanidade sempre foi guiada pelo invisível, também não tem forma física a ganância que faz alguns venderem álcool gel a 300 mangos, aproveitando-se do desespero alheio. Mas também é invisível o amor. E não falo apenas do amor causador de beijos e abraços lascivos, que inclusive não são recomendados para essa época. Falo do amor sem um destinatário específico, que motivou pessoas a se colocarem disponíveis para fazer compras a idosos, os afastando da exposição. Nos próximos dias, mais do que nunca, boa parte de nós estará com o alcance dos sentidos limitado pelas paredes de nossas residências. Espero que isso não nos impeça de lembrar que logo ali as flores desabrocham, mas que também pessoas sofrem, quer vejamos ou não. Viruspatia. Os primeiros sinais de que algo não corria bem foram dados pelos bacilos. Agitados, eles antes sempre unidos pareciam agora quererem se afastar uns dos outros. Não passou muito tempo para aparecer outro sintoma. Glóbulos vermelhos e brancos já não queriam se misturar e disputavam a hegemonia de seus grupos à custa do aniquilamento do outro. Aos poucos, o mundo ínfimo, outrora harmônico e saudável, foi se afastando da imagem microscópica de protozoários fagueiros vibrando seus cílios serelepes. Agora o que mais se via, numa reprodução celular espantosa, eram amebas. Não demorou muito para que elas dominassem o mundo ínfimo, que já não precisava mais do que um núcleo único. Parasitárias, espalhavam males nas correntes sanguíneas, exterminavam plaquetas, atacavam imunidades
e jogavam suas imundícies sobre qualquer organismo vivo. Bactérias e fungos esboçavam alguma resistência, tentando furar suas defesas e demonstrar uma saída biológica que salvasse a todos. Mas as amebas se mostravam irredutíveis, soberbas, soberanas. Sentiam-se donas do destino molecular e repartiam apenas entre si as partículas que ainda restavam. Quando o vírus chegou e encontrou aquele mundo ínfimo em patológica involução, pensou que já não poderia causar maior terror. Nenhum micro-organismo, ocupados como estavam com a inércia das amebas, preocupou-se com a presença do estranho visitante. O vírus pôde andar livre e silenciosamente entre artérias e vias respiratórias. As amebas, por sua vez, preferiram continuar com seus espasmos e esparro inútil. Não conseguiram olhar para os lados nem mesmo quando os bacilos já se agitavam. Os glóbulos sanguíneos de cores diferentes se excluíam e os protozoários começavam a sumir. O mundo ínfimo precisaria então se voltar para dentro, respirar fundo, cuidar das feridas, estancar a hemorragia e evitar novos vírus e velhas amebas. Cara, vou te contar, nesses tempos de pandemia a coisa não tá fácil para quem costumava passar os dias repousado no balcão do bar, contemplando as moscas, suando em litros com o calor do lugar para compensar a ausência de qualquer atividade física. Qual o seu esporte? Me perguntavam. E eu dizia, 4 horas de boteco, 5 vezes por semana, com uma IPA por hora na intensidade baixa, subindo para 4 por hora nos momentos mais intensos. Então, quando fecharam os bares, eu fui para a praia. Tinha sol demais, calor demais, mas as pessoas definitivamente usavam menos roupas. Era uma espécie de bar aprimorado. Aí fecharam as praias. Estava ficando difícil ficar largado por aí, bebendo, vendo a vida escorrer do corpo como o último dia de um enfermo na UTI. Sobrava mercado e posto de gasolina. Foi precisa muita pesquisa até achar aquele posto mocosado em que se podia beber de boas naquela deck da lojinha, sem que a patrulha do vírus viesse nos levar. Amanhã virou tarde, que virou noite, e já estava na 10ª long neck quando percebi que o treco começava a encher. Sentei na mesa de uma menina perturbada, que só falava da peste. Meus pais vão morrer, já estão velhos. É possível. Milhares vão morrer, centenas de milhares, milhões. Talvez. É verdade, ninguém nunca me ouve, ela reclamou. Eu sabia que eu conhecia ela de algum lugar, então eu arrisquei. Você não é a Cassandra? Na mosca, ela mesma. Ficamos lá conversando e o lugar foi ficando cheio de portadores de moléstias, virais ou não. Tinha mesa do Covid, mesa da sífilis, mesa da dengue, do cobreiro, mau hálito. Um dos grupos começou a ficar perigosamente festivo demais e eu e Cassandra fomos para uma mesa de umas travestis que volta e meia puxavam o assunto com a gente. Estavam ali para resolver uma crise familiar de uma delas que brigava com a mãe, coisa assim. Um cara da mesa ao lado veio querendo puxar conversa e insistia em abraçar todo mundo. É como nos malditos filmes de zumbi, sempre tem alguém espalhando a epidemia. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, me estacou um horrendo abraço, apoiando seu queixo na minha nuca com tanta força que desloquei ali umas 3 vértebras. Ao menos não vou morrer da gripe, pensei. Cassandra me olhava horrorizada, pálida, e eu podia vislumbrar ali que ela tentava encontrar uma reação adequada. Cortar o meu braço com um facão poderia evitar a infecção, mas não adiantaria. Seria preciso também mutilar o tórax inteiro. Um tiro certeiro me mataria antes da transformação, é fato, mas o melhor seria atacar fogo logo para isolar o contágio. E eu, como não queria pegar fogo, falei, vamos cair fora. Fomos para um cafofo ali perto, onde pude tirar minhas roupas e queimá-las. A coisa foi ficando meio sensual, eu já sem roupa. Me inclinei para um beijo, mas ela saiu correndo, sem explicar nada. Logo voltou com uma maleta. Tirou um rolo de plástico filme. Já. Era um tanto estranho. Um beijo assim com aquele plástico, mas era o que tinha de possibilidade. Deita, ela ordenou, e obedientemente me larguei na cama pensando, é agora. Ela veio e começou a me untar com um creme gelado e eu já estava com boas expectativas quanto ao que iria rolar.
até que parte do creme escorreu, indo para a região da virilha e do rego, começando a arder, queimar tudo. Saí correndo, gritando para o banheiro. Entrei na ducha. Tentava tirar aquela pasta grudenta de álcool que continuava a queimar, como vampiro no sol. Eu precisava dar um jeito de sair dali. Enrolei uma toalha na cintura, tentando ignorar a queimação que diminuía, e logo dei de cara com ela novamente, que abrira a maleta, esparramara pela mesa uma lona cheia de utensílios plásticos e desinfetantes. Temos muitas opções para a noite, ela disse animada. Comecei a fingir uma tosse e em seguida ameacei espirrar. A peste, ela falou, com os olhos arregalados. Guardou tudo na maleta de forma instantânea e desapareceu, se foi sem deixar rastros. E assim eu pude, enfim, valorizar a alegria do distanciamento social. Hoy vinieron a tocarles el timbre, mas na casa campainha não há. Hoy vinieron a darles um beso, mas no rosto lábios não há. Hoy vinieron a prepararles la comida, mas fome não há. Hoy vinieron caminando, tantas piernas, vinieron calientes, tantos brazos, mas não há, não há. Quieren la carne podrida del COVID-19, quieren toserse a ellos mismos, cogerse a ellos mismos, mesmo que as velas ainda estejam apagadas, porque o sopro alienta a esperança de contaminação, mas não há, não há, há ar que não há. Não há ar, ar, ai, aire, ai, não ai, aire. Querem saber o que é a contaminação comunitária? Koinonia, koiné, e talvez coito sem mé. Puteiro sem álcool, para sermos mais exatos. A koinonia foi dita e amplamente fudida na política aristotélica. Mas ela ainda não soube entrar nos bulevares da vereda da outra calçada, porque a koinonia sempre foi pouco por trás conhecida. Tem palavra que não é de dizer, nem por bem, nem por mal. Tem palavra que não é de comer, que não dá pra viver com ela não. Tem palavra que não se conta nem pra um animal. Tem palavra louca pra ser dita, feio, bonita, e não se fala. Tem palavra pra quem não diz, pra quem não cala. Tem palavra que a gente tem e na hora H falta. Quatro nós encontrados no toque dos dedos de menino esparramaram-se sem bordas. O tempo marcava o desenlace em choque da pele, feito larva. Esqueceram-se dos anéis pela bancada, trapos derretendo gelo, palavras secas no copo de uísque sobre a mesa. Se já havias encontrado aqueles olhos há tantos anos, ou se derramaste a sisudez do meio da testa, não sei. Desconfio se foram palavras, ou coisas, ou atos que resistiram à ação do tempo. Desconfio se sentir basta, tal como você soprou quando já estava recobrada a distância. Não sei.
Ainda que noites tenham virado novas noites e que os dias estalados no sol cheio fossem já preguiçosos no verão do sul, segue em teu colo virtuoso laço, nascido dos pés num alcance tão alto, desde os tantos travesseiros roubados aos quais me abracei para voar. Por fim desfiz-me do vestido esquecido, parti nua, só em mim. Havia sido segredo que não te esqueces de nada, e o cheiro das mangas rachadas no prato da manhã escondera-se entre as frestas dos azulejos por mais de uma semana. Havia sido segredo que o tempo da música nunca era excessivo e marcava assim os limites do afeto. Havia sido segredo que te olhei, esparramado no sofá, perguntando sobre a camisa mal passada. Também segredo foram os raios que lançaste ingenuamente sobre meu batom vermelho. Eu vi. Jamais havia me despedido no corredor de entrada, ainda que já tivesse passado por aquela porta outras tantas vezes. Secretamente íntimos em todas as paragens solitárias, no elevador, lento demais para me deixar partir, entreguei-me à queda sem volta, disposta, onde tudo o que foi tornar-se-ia apenas sobra em um fosso, antes de aportar a um novo andar. Já se passaram semanas e ciclos, mas teu riso soa, e sigo a encontrar tuas nuvens, a recolher o suor no tráfego de nossos corpos, a lembrar que meu coração não conhece a quietude, na busca por se embaralhar, sabendo que não sei partir, como foi antes e depois, sigo dividindo-me entre salves e marés, dando-te adeus sem que nunca tivesse chegado. Não trocaria 100 anos de dúvidas por 10 segundos do teu olhar em mim. Ornazo, ele prolonga-se até ficar de pé, quando tua boca escala até o posto píncaro de minha pica, eu digo fica, que ele estica. Sinto-me feliz estando a olho nu, diante de teu róseo e belo cu, apaixonado por teu redondel, cravo anelar no teu anel. Nas gêmeas virgens tetas com saúde, eu as mamo mais que a miúde, e quando ficas toda orvalhada, é na tua boa buceta bem salgada, que enterro meu tinto tabaco e cria inveja até no Deus Baco. Cada verso a declamar, mesmo sem alegria, faz sentido, apelo, para ali estar. Do meu pai conheci a utopia, sensibilidade fugaz, para o homem que me tornaria. Da minha mãe veio os pés no chão, que mesmo com toda a diversidade, me fez preponderar a razão. Utópica racionalidade constituiu minha personalidade, mas tão cedo se foram, deixando legado e saudade. Com a essência escondida, na poesia resolvo mostrar que de nada tem de morte morrida para a sanha dele em assassinar. Do meu pai falam da política, do estresse de São Paulo, da cardiopatia ou até da falta de rotina, mas esquecem que num todo uma razão unifica. Da minha mãe, um é fácil vilão, aquele que danifica o pulmão, por longos anos tracar. Aí atribui-se a fraqueza, daquele que não conseguiu largar, e só obscurece o Deus que veio para matar. Cada culpabilização apresentou um vilão. No jogo de responsabilização, a saída seria deles rebelar, ainda que sozinhos, a moda já era empoderar. Mas quem ousaria questionar tais fatos a observar? Câncer ou coração são fatalismos a resignar, e a nossa fraqueza esconde a dele esperteza para a verdade não mostrar.
verdade que forja, tudo em uma relação social, econômica, política, de forte determinação. Mas ora, foi Deus que determinou, para aquele delinha imperar. Não importa as consequências, para o que tiver que devastar. Transforma a morte dos homens como a de qualquer animal. Esconde o genocida, que é esse Deus capital. Talvez eu quisesse ser a sacada de um pequeno apartamento, estar sempre fora e nunca ir embora. Nas manhãs, sentir o aroma do café de um sonhador, nas noites ter meu chão manchado de um vinho cansado. Durante o dia, minhas janelas estão fechadas e um gato caminha sobre meu corpo com toda a delicadeza que eu mereço. Sobe a minha margem e observa o mundo pela minha transparência. Há de ter outra sacada observando os cacos e as manchas do meu chão. Vibração. Depois de tantos uis e tantos ais, ela pôs meu diapasão na boca e afinou suas cordas vocais. Ministério da Saudade adverte: a distância pode causar inquietações. Ao persistirem os sintomas, o seu amor pode ser consultado nos astros. Père Ubu. Céu continua azul acima dos Alpes, da Costa Azul. E isso é ainda insuportável. Ça m'énerve. Nas minhas canelas, cobras lustrosas passeiam com águas. Tudo inundado, dans la maison à m'énerve. Ça ne m'énerve pas. No entremeio do céu e as águas com cobras, as telas me olham. Por detrás dessas telas, filetes verticais de espelhos. A minha cara e meu corpo refletido em filetes verticais, eu diria, vivos? Ou as telas estão mais vivas de onde me olham? O passado nelas, o passado presente nelas. E de repente a imagem das cobras deslizando entre elas, entre as telas, é a certeza de que irei me surpreender com o olhar até o fim. Até o fim, esse céu será insuportavelmente convidativo à vida, ao me lembrar da morte. Logo ali. Se conseguir caminhar entre essas águas e cobras, entre as telas e os espelhos não dá, estão aglomerados, entre si quase se encostam. Depois, por detrás delas, das telas, um estreito corredor entre as costas dos espelhos e telas de um lado e livros e livros e livros do outro. Mas este será outro caminhar, que talvez logo traga à tona, depois de preparar o chá. Os livros me lembrarão da certeza que é possível imaginar até o fim e me surpreender novamente. Ainda estou no caminho para a cozinha, mas antes preciso aproveitar a caminhada em meio às águas. Tão dificultosa caminhada, as amarras que me vêm desse passado presente. Olham-me as telas e os espelhos em filetes cortantes agora. Uma cobra furtiva, cinzenta e azul, quase se enrosca na minha canela agora. Já penso de novo que tudo é imenso nesse tempo presente. Apoio minha mão com nervuras na parede sépia. Nervuras torcidas azuladas nas mãos lembram as cobras apenas num grau de semelhança. As palavras e as coisas, nem palavras nem coisas, lembram no olhar e na imaginação. Se virar o pescoço enrijecido doído em direção à luz, novamente o insuportável azul. E dessa vez, olhando o sol e o quente dele nas pedras, na rua,
nos gatos deitados, nas poucas pessoas de pé, com seus pés caminhantes que pisam calores. Meus pés também doem agora, menos que o pescoço. Os pés já estão dormentes, dormidos e frios. Sempre foram. Mas na verdade esse sol lá fora me avisa que o amor é ainda possível lá fora. Por dentro vigora cobra, víbora, azul, neon. Porque não pense você que velha, minha mente deixou de verter cores e efeitos sobre as palavras e as coisas. A víbora que vigora entre as minhas vísceras é voluptuosa e febril. Brilha de uma luz quase cega, trafega em mim resoluta e atenta. Lembra-me acaso essa víbora de dentro que o amor é possível dentro? Lembra-me a dor, dimensões infinitas de amor e dor. Selvagerias. A víbora é ilimitada em todos os meus sentidos. E por longos segundos passados em frente à janela, me canso da névoa fantasmática do meu reflexo apagando-se, refletida na paisagem das pedras da rua e o recorte dos Alpes baixos, horizonte de telhados, pequenos montes verdes. Sempre amarei essa linha que imediata passa de céu para casas, igrejas, coisas que sobem das ruas. Da minha bexiga sobe o cheio, me lembrando de completar o caminho ao banheiro. Sim, ainda sento e levanto, com certa destreza. Ainda tenho todos, ou quase todos os movimentos básicos. Como fui estúpida em pensar um dia que iria conservá-los quase ilimitados. Adoro sentar-me à privada e contemplar aquela luz azul que ora me vem refletida na perna, à altura da coxa, refratada do vitral redondo logo acima da pia. A fronteira entre os dois meios é um dióptro plano. Os tempos idos do cinema em mim, as luzes do teatro, os estudos em mim, leis da refração, as luzes da ribalta, os amigos idos, todos idos. Todos idos? Agora, as fotografias na parede, oposta à privada. Pus muitos porta-retratos para mirá-los desde aqui, da privada. A fotografia, as palavras e as coisas. Os amigos nas fotografias, os amantes nas fotografias, eu tão jovem nas fotografias. Gatos, idos. Uma gata na janela que ele retratou acima do meu ombro. Eu lá sentada dilacerada e de uma hora para outra refratando jorros de lágrimas eternizadas. Meu choro refratado e caro, caro, caro. Morro tão pobre, será escrito na minha lápide. Ou não, nada deixei determinado para o fim. Mas posso proferir essa frase sim, ao menos posso proferir internamente, já dentro da víbora azulada, transparente neon, posso sussurrar: morro tão pobre. Qual nada, irei sussurrar piegas, graças à la vida. Há doenças piores que as doenças. Fernando Pessoa. Há doenças piores que as doenças. Há dores que não doem, nem na alma, mas que são dolorosas mais que as outras. Angústias sonhadas mais reais que as que a vida nos traz. As sensações sentidas só com imaginá-las, que são mais nossas do que a própria vida. Há tanta coisa que sem existir existe, existe demoradamente, e demoradamente é nossa em nós. Por sobre o verde turvo do amplo rio, os circunflexos brancos das gaivotas, por sobre a alma o adejar inútil do que não foi, nem pôde ser, e é tudo. Dá-me mais vinho, porque a vida é nada. Tô meio perdido, homem, bicho, grilo, andando em círculos, de pés no chão.
vi de rapina, vi ali na esquina, perdida quanto as virgens do Leblon. Meio perdido, homem, bicho, grilo, andando em círculos, de pés no chão. Vi de rapina, vi ali na esquina, tão perdida quanto as viagens e o som. Vejo as estrelas lá no céu e me sinto bem perto do chão. Entre monges e fadas, deusas e espadas, procuro os meus carnavais. Entre monges e fadas, versos, toadas, procuro os meus carnavais. Meio perdido, homem, bicho, grilo, andando em círculos, de pés no chão. A vi de rapina, a vi na esquina, tão perdida quanto as viagens de um som. Vejo as estrelas lá no céu e me sinto bem perto do chão. Entre monges e fadas, deusas e espadas, procuro os meus carnavais. Entre monges e fadas, versos, toadas, procuro os meus carnavais. Quinta maldita.